21 de abril de 1960. Brasília foi oficialmente inaugurada. A nova cidade foi idealizada como um símbolo da modernização e desenvolvimento promovidos por Juscelino Kubitschek. O presidente utilizou a construção como uma ferramenta de propaganda nacionalista e modernista, buscando valorizar seu governo. O Rio de Janeiro foi a cidade que mais sentiu os efeitos dessa transformação, ao perder sua posição como a capital do Brasil em favor de Brasília. Na verdade, quase todas as grandes cidades brasileiras possuem uma avenida em homenagem a Juscelino Kubitschek. No entanto, essa não é a realidade na cidade carioca, que carece de qualquer rua ou monumento dedicado ao ex-presidente do Brasil. Há quem afirme que a verdadeira razão para a mudança da capital para Brasília não se limitou a evitar invasões marítimas ou ao desejo de promover o desenvolvimento do interior do país. Naquele período, o Rio de Janeiro se destacava por ter uma das taxas de alfabetização mais elevadas do Brasil. O que o governo realmente buscava era se distanciar da população instruída e se esquivar de manifestações. Mas será que, com a capital do Brasil tão distante e isolada da população, talvez já existissem alguns políticos com outras intenções? A história se inicia pouco antes da independência do Brasil. Naquele período, José Bonifácio, que era político, notou que a capital do país se encontrava em uma situação delicada. O Rio de Janeiro, localizado à beira-mar, era um alvo vulnerável, devido a frequentes ataques de corsários franceses. Por esse motivo, ele propôs a construção de uma nova cidade no interior, especificamente no Planalto Central. Inicialmente, a proposta de Bonifácio foi deixada em segundo plano, sendo reconsiderada apenas no final do século XIX, quando o Brasil já havia se tornado uma república. Em 1891, um projeto de lei que visava transferir a capital para o interior foi aprovado pelo Congresso. No ano seguinte, em 1892, o Congresso autorizou uma expedição para explorar uma área no Planalto Central e definir seus limites. Essa equipe era composta por astrônomos, engenheiros, militares, médicos, botânicos e diversos outros especialistas. Apesar da aprovação da legislação e da demarcação da área, os presidentes não mostraram interesse em avançar com a construção da nova capital. Contudo, o projeto de lei continuou a ser mencionado nas Constituições de 1934 e 1946. Mas somente com a eleição de Juscelino Kubitschek para a presidência do Brasil, a ideia de mudar o destino do país começou a ganhar forma. Kubitschek não apenas pretendia prevenir ataques do mar, mas também desejava promover o povoamento da região central do Brasil, que na época era praticamente desabitada. O slogan do presidente era 50 anos em 5. Esse lema refletia seu objetivo de impulsionar o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Para alcançar isso, ele investiu na criação de indústrias, na construção de rodovias e no fortalecimento do setor de energia elétrica. A sua maior ambição era a indificação de Brasília. Em 1956, seu governo lançou um concurso para selecionar o projeto mais adequado para a nova capital. O projeto vencedor foi elaborado pelo urbanista Lúcio Costa, que reuniu o renomado arquiteto Oscar Niemeyer para a construção dos edifícios. A construção dos principais edifícios de Brasília levou 3 anos. A maioria dos trabalhadores veio do Nordeste, além de outros estados como Goiás e Minas Gerais. As condições de trabalho eram difíceis e a situação geralmente precária. Muitos obstáculos foram enfrentados na realização da cidade. O aeroporto mais próximo localizava-se em Anápolis, a mais de 100 quilômetros de distância. A estrada que ligava as duas cidades não era pavimentada, complicando o transporte de materiais. A cidade teve um papel fundamental na história do país, desde a chegada da corte portuguesa em 1808. Durante o período imperial, o Rio se tornou o centro das decisões do Império Português, destacando-se como um importante polo comercial e cultural. Instituições educacionais como a Academia Militar e a Biblioteca Nacional foram fundadas,
além do surgimento do primeiro jornal impresso do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. De 1808 a 1815, o Rio foi a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e após a independência em 1822, tornou-se a capital do Império do Brasil. A cidade prosperou com a agricultura, especialmente com a produção de cana-de-açúcar em Campos e café no Vale do Paraíba. Em 1823, recebeu o título de muito leal e heróica por apoiar Dom Pedro I no Dia do Fico. Para diferenciar a província do Rio de Janeiro da capital, o município neutro foi criado, em 1834, mudando a capital para Niterói. O Rio manteve sua importância como centro político do país, sendo o coração da vida política brasileira. Mesmo após deixar de ser a capital, o Rio de Janeiro continua a ser uma cidade icônica e histórica, com seu legado imperial e cultural preservado em suas ruas, monumentos e tradições. O Plano Piloto de Brasília, localizado no Distrito Federal, foi idealizado num concurso nacional em 1957 para definir a nova capital do Brasil. Lúcio Costa, vencedor do concurso, desenhou a cidade em formato de cruz, adaptando um dos eixos ao relevo local. Inicialmente referindo-se ao projeto urbanístico, o termo plano piloto agora abrange toda a área construída. Há debate sobre sua delimitação, sendo a região administrativa 1 apelidada Brasília entre 1990 e 1997, e incluindo setores como o Sudoeste, Octogonal e os lagos Norte e Sul. Hoje, junto ao Parque Nacional, forma a região administrativa do Plano Piloto. Além do formato de avião, a área é protegida pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, limitada pelo Lago Paranoá, Córrego Vicente Pires, EPIA e Córrego Bananal. Abrange partes do Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal e Candangolândia. A mudança da capital para o Planalto Central foi o principal objetivo de Juscelino Kubitschek, e após superar desafios, ele encomendou a Oscar Niemeyer a construção da cidade. Em 16 de março de 1957, o Plano Piloto de Brasília foi anunciado como vencedor do concurso para a nova capital federal. Lúcio Costa, o brilhante arquiteto por trás dessa obra, foi o grande destaque, enquanto outras equipes dividiram os segundo e terceiro lugares. A oficialização veio em 25 de março, no Diário Oficial da União. O júri, com figuras importantes como Paulo Antunes Ribeiro, teve debates intensos, levando à saída de alguns jurados e críticas sobre os prazos e normas do concurso. No entanto, a grandiosidade do projeto de Lúcio Costa foi reconhecida, sendo descrito como a maior contribuição urbanística do século XX. Ernesto Silva elogiou o cumprimento dos critérios do edital, destacando o traçado da cidade e o relatório justificativo. Mesmo com as controvérsias, o Plano Piloto se tornou um marco arquitetônico no Brasil, influenciando o movimento modernista no país. Apesar das críticas e polêmicas, a grandiosidade e impacto do projeto de Lúcio Costa são inegáveis, deixando um legado marcante na história da arquitetura brasileira. O Plano Piloto de Brasília foi um projeto ambicioso que transformou a capital do Brasil. Durante a presidência de Juscelino Kubitschek, em 1956, a implementação deste projeto começou a se tornar realidade. Com a criação da nova CAP e a nomeação de Oscar Niemeyer como diretor técnico, as primeiras construções emblemáticas como o Catetinho e o Palácio da Alvorada começaram a tomar forma. O concurso para o Plano Piloto, vencido por Lúcio Costa, definiu a estrutura urbana da nova cidade. Juscelino Kubitschek, em seu famoso discurso, expressou sua confiança no futuro grandioso da capital Brasília, que estava surgindo no coração do país. Essas palavras ecoaram enquanto as obras de terraplenagem se iniciavam, marcando o início de uma jornada monumental. A seleção do projeto do Plano Piloto foi um marco importante, com a proposta de Lúcio Costa sendo escolhida por unanimidade. Esse momento simbolizou o início da construção de uma cidade moderna e planejada, que viria a se tornar um ícone arquitetônico e cultural do Brasil.
Assim, a visão de Juscelino Kubitschek tornou-se realidade, e Brasília emergiu como o cérebro das altas decisões nacionais, refletindo a fé e a determinação de um país em busca de um destino grandioso. O Plano Piloto de Brasília, projetado por Lúcio Costa em 1957, é marcado por características únicas que refletem sua grandiosidade e simbolismo. Com a forma de um avião e suas asas, o projeto é centrado em dois eixos principais: o eixo rodoviário, conhecido como eixão, e o eixo monumental. As asas sul e norte do eixo rodoviário abrigam superquadras residenciais, áreas comerciais e de lazer, assim como escolas e igrejas, enquanto o eixo monumental é lar da Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes e outros setores dedicados a diferentes atividades. A arquitetura dos monumentos centrais, idealizada por Oscar Niemeyer, e os cálculos estruturais de Joaquim Cardoso contribuíram para a grandiosidade e beleza de Brasília. Os principais museus da capital estão localizados no eixo monumental, se destacando o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves e o Memorial JK. O projeto do Plano Piloto de Brasília reflete a visão de modernidade e planejamento urbano, incorporando elementos simbólicos e funcionais em sua estrutura. A capital brasileira, com sua arquitetura única e monumentalidade, continua a ser um marco histórico e cultural do país, atraindo visitantes e admiradores de todo o mundo. O tombamento do conjunto urbanístico de Brasília é um marco importante para a preservação da cidade em diversos níveis. Com o reconhecimento da Unesco, do IPHAN e do Distrito Federal, a proteção se estende além do plano piloto, abrangendo áreas adjacentes e garantindo a preservação das 4 dimensões do planejamento urbano. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília assegura que a cidade mantenha suas características originais, incluindo ruas, espaços verdes e ocupações iniciais. Diferentemente de cidades históricas, em Brasília é possível substituir edifícios desde que se respeitem as proporções, volumes e diretrizes estabelecidas por Lúcio Costa. Os edifícios não são protegidos individualmente, mas sim pela sua contribuição para a concepção urbana como um todo. A paisagem urbana, incluindo o panorama do céu, é protegida para garantir a integridade visual da cidade. Com 27 edifícios tombados pelo IPHAN e o registro da paisagem urbana no Livro do Tombo Histórico da Unesco em 1990, Brasília reafirma sua importância cultural e arquitetônica no cenário internacional. O legado de Lúcio Costa e sua visão para a cidade são preservados através do tombamento, garantindo que Brasília mantenha sua identidade única e seu valor histórico para gerações futuras. Então, a conclusão que tiramos da construção de Brasília são 3. Primeiro, evitar invasões marítimas na capital do país caso o Brasil entrasse em guerra, pois o Rio de Janeiro estava vulnerável a isso por estar localizado à beira-mar. Segundo, promover o desenvolvimento do interior do país, que na época era bem pouco habitado e desenvolvido. Terceiro, se distanciar da população do Rio de Janeiro, que na época era uma das mais instruídas do país, e evitar as manifestações dessa população. Mas tem um quarto motivo oculto, que são os interesses de alguns poderosos e alguns políticos que enxergaram a oportunidade de ganharem mais poder e dinheiro com o distanciamento da nova capital. E isso vem acontecendo desde aquela época até a atualidade, com diversos escândalos de corrupção na recente história política do nosso país.